E após a identificação na semana passada de um caso atípico de vaca louca no Mato Grosso, o governo brasileiro suspendeu as exportações de carne bovina para a China. De acordo com o Ministério da Agricultura, a suspensão é automática em razão de um acordo assinado entre o Brasil e o país asiático em 2015, que prevê a medida. Mas, segundo especialistas, não há risco da doença se espalhar pelo rebanho. O assunto foi debatido em Brasília e o repórter Saulo Lopes traz os detalhes. As discussões sobre a suspensão das exportações de carne bovina chegaram à casa da Frente Parlamentar do Agronegócio aqui em Brasília. Deputados participaram ontem de um encontro com a ministra Tereza Cristina e o presidente Jair Bolsonaro. Dos 200 milhões de cabeças de gado, 38 milhões estão em Mato Grosso. E a China é a mais importante compradora de carne bovina. Ano passado, o país adquiriu quase R$ 1,5 bilhão do produto. Segundo os laudos técnicos, os exames apontaram que a doença é atípica porque parece com a idade avançada do animal. A vaca sacrificada tem 17 anos e, neste caso, segundo especialistas, praticamente inexiste o risco de a doença se espalhar pelo rebanho. Foi agido de forma eficiente, mostrando ao mercado internacional que a defesa sanitária no Brasil está funcionando, trouxe credibilidade num segundo momento. Primeiro, a apreensão, até constatar que fosse um caso atípico. Constatado o caso atípico, mostra que não foi por injeção, portanto não retransmite essa doença e mostrou para o mercado internacional que o Brasil age com transparência. Constatou o caso, notificou os mecanismos, os órgãos de controles nacionais e também internacionais, nesse caso a OIE, e depois foi feito os testes aqui e mandados os testes para fora, para laboratórios em Londres que fazem e que são credenciados pela OIE. Então, eu estou bastante otimista que essa suspensão não foi um embargo, foi uma suspensão de embarque, né, da carne brasileira para os países como a China e que agora foi já encaminhado, foi um caso atípico, foi noticiado e informado através dos laudos à comunidade internacional e eu acho que dentro de poucos dias vai ser liberado já as exportações para a China e não vai ter consequência para os outros países. Mas é uma única vaca, mas há um protocolo entre os acordos bilaterais que em casos como esse há necessidade dos países fazerem análise dessa documentação e o fechamento ele é temporário, como aconteceu, por exemplo, com a comunidade europeia, que já manifestou em nota que isso não tem nenhum prejuízo às exportações. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, para comentar um pouco mais sobre este assunto, estamos recebendo o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. João, acredito que esse caso atípico, isolado, não vai trazer problema para as exportações brasileiras, né? Bom dia a todos vocês. Os deputados foram muito pródigos em explicar o problema. Realmente, o deputado Nery Geller, ele foi ministro da Agricultura, conhece a fundo o processo. E ele sabe que aconteceu um fato que não é por ingestão. No Brasil não se usa alimentos de origem animal para ruminantes. Você é proibido por lei e há uma consciência por parte do produtor brasileiro de não usar. No passado, há muitos anos atrás, chegou-se a usar cama de frango e tal. Hoje não se usa mais nada disso, ou seja, há uma preocupação do setor em tomar esses cuidados. O que aconteceu na Inglaterra, aquele grande surto que deu de vaca louca, é que estavam usando resíduos animais para alimentação de bovinos. E aí criou esse problema, que é o chamado, essa doença EEG. O que acontece? O problema todo é uma questão comercial. O Brasil hoje depende da China e de Hong Kong. China e Hong Kong respondem por mais de 50% das exportações brasileiras de carne bovina. Vão para esses dois destinos. A China ficou muito tempo, desde que aconteceu aquele problema lá no Paraná, no início dos anos 2000, de um caso também, vem aqui, nós estamos em 20 anos, é o segundo caso que acontece, aconteceu um caso numa questão desse problema, não atípico, a China ficou com 8 anos praticamente fora do mercado brasileiro. Em 2014, por ocasião da Copa do Mundo, o chefe de governo chinês, Xi Jinping, ele autorizou que o setor da China voltasse a liberar frigoríficos brasileiros para exportar carne bovina para a China continental. Nós estávamos exportando apenas para Hong Kong, que é uma província mais ou menos independente da China. O que acontece?
De um ponto de vista técnico, o governo foi certo. Nós temos um protocolo com o governo chinês que só podemos vender animais para a China com menos de 30 meses. Então, esse risco não teria nenhum problema para a carne chinesa. Mas também tem um compromisso de que fatos que possam afetar a questão sanitária sejam fatores de suspender até que se definam entre os dois países se pode voltar ou não as exportações. Acreditamos que deva voltar. A China passa por um momento hoje, na China, qualquer problema sanitário na questão animal deve ser um problema de Estado na China, não é problema de um setor do ministério deles lá, não, é problema de Estado. Porque estão vivendo hoje uma questão de um surto de peste suína africana que coloca em xeque a segurança alimentar do chinês. Então, isso aí, realmente, hoje, essa questão sanitária merece uma atenção deles a toda a prova. Então, esperamos que o governo chinês também, num prazo curto, se manifeste. A China precisa de carnes, não é só de carne suína, carne bovina e frango. Por quê? Porque esses 15 milhões de toneladas que se espera que haja uma queda na produção de carne suína para o 2020, isso, se não tiver alternativas, vai provocar uma inflação muito grande na questão da alimentação na China. Chegou-se a projetar que poderia haver um aumento até de 70% no preço da carne suína em função dessa falta. Então, para a China também é interessante uma definição a curto prazo. Por quê? Porque o chinês está aprendendo a comer carne bovina e seria uma alternativa muito interessante para eles aumentar as importações de carne bovina brasileira, o que ocorreu até agora. Se você olhar de janeiro a abril, o crescimento de exportação foi muito grande para o mercado da China continental. Então, agora o que o Brasil precisa fazer, e eu acho que esse é o momento oportuno para essa questão seja colocada na mesa, nós temos que estudar mais a fundo essa questão. Nós temos um rebanho de 200 Bom, o rebanho brasileiro é uma coisa muito variável, vai de 175 milhões a 215 milhões de cabeça. Nós temos que as universidades, nós temos hoje gente capaz, dentro da Embrapa, dentro das universidades, estudar mais a fundo essa questão desse tipo de problema neurológico que causa a morte dos bovinos, principalmente com uma idade avançada. E verificar o porquê que está acontecendo isso, mesmo que seja um caso esporádico, mas são casos esporádicos que afetam a pecuária como um todo. Por quê? Vamos lá, supondo que, no pior cenário, a China não volte a comprar, nós temos um excesso de carne no mercado que pode derrubar os preços. Aparentemente, parece que o mercado não está levando muito a sério isso, porque se você olhar os preços do indicador, os preços futuros na B3, você não está vendo uma queda significativa. Houve uma pequena queda, depois uma recuperação de preço. Então, eu acho que esse é o momento oportuno para que o governo faça um grande programa de estudo dessa doença no Brasil e avance mais até se tiver algum caso, ações que possam ser feitas de forma preventiva ou definir protocolos referente à idade de abate de animais, uma série de questões que poderiam ser colocadas na mesa por parte da Embrapa, por parte de universidades, por parte de empresas privadas, se for o caso, estudando a fundo isso. A pecuária bovina é um setor extremamente importante para a economia brasileira. Do ponto de vista social, ela é uma grande geradora de emprego, é uma grande geradora de renda em muitos municípios brasileiros, merece uma atenção especial e problemas sanitários, com certeza, tem que ser colocado na mesa de forma aberta, transparente. Não há nenhuma razão para querer botar alguma coisa embaixo do tapete. Foi feito, eu acho que o Ministério agiu certo do ponto de vista técnico, agora vamos trabalhar para que haja uma resposta mais breve possível, porque isso tanto interessa ao Brasil como interessa aos chineses.